Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E é sempre um privilégio, uma alegria poder dividir esses momentos com você, com a sua família, que curtem o programa, que acompanham o programa e, mais do que isso, né? A audiência do Vejam Só gosta de interagir, de participar. Transforma, de repente, aí a sua sala ou o ambiente que você nos acompanha em uma extensão do nosso debate. E é, de fato, esse o nosso objetivo, o nosso interesse. Que você que nos acompanha seja provocado pela discussão que é levantada aqui, pelo debate, pela reflexão que é pontuada no programa e, a partir disso, você, então, se interesse pelos assuntos. Leia as Escrituras Sagradas, se aprofunde na temática, busque resposta na teologia e, obviamente, em outras ciências também, como a temática de hoje nos coloca diante também de outras áreas do conhecimento e do saber. E o objetivo do Vejam Só é que você realmente se aprofunde nessas questões. Infelizmente, por uma limitação de tempo, a gente não consegue abordar todos os aspectos dos assuntos. Mas a ideia, obviamente, é que você pesquise, se aprofunde aí, consiga dar as respostas às perguntas que nós colocamos aqui no programa. Por isso, seja muito bem-vindo. Mais uma edição preparada sempre com muito carinho e dedicação para você que nos acompanha. Antes de apresentar os meus convidados, deixa eu pedir para a produção colocar aqui, ó, meu perfil lá no Instagram. Chega por lá para a gente poder conversar também, @zeca_pereira. É mais uma plataforma, mais uma ferramenta aí de interação. Recebo muito carinho dos nossos telespectadores, é muito bacana poder dividir esse espaço com vocês também. Então manda lá sua mensagem, manda lá sua pergunta, sua sugestão de tema, de entrevistados também. A gente sempre conversa por lá e é um ambiente onde a gente pode também interagir e falar sobre essa temática que nos une, né, e nos agrada tanto, que é a teologia e a reflexão a partir das Escrituras Sagradas. Você será muito bem-vindo, tá bom? Vou apresentar os meus convidados na sequência. A gente já vai colocar aí na tela o tema que nós vamos tratar na noite de hoje. Uma questão bem intrigante, que se você ainda não parou para pensar, vale a pena essa reflexão também. Fica ligadinho aí, tá bom? É com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o reverendo Leandro Santos, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Leandro, meu irmão, obrigado por aceitar novamente o nosso convite, retornar ao Vejam Só. É uma alegria reencontrá-lo bem e poder novamente aprender um pouquinho com o irmão. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Zeca. É um prazer estar contigo, estar com a produção e também participar desse programa mais uma vez, poder falar aos irmãos em Cristo Jesus que estão nos acompanhando. Muito bacana, muito legal recebê-lo também, reverendo. Para a gente começar, e é o nosso padrão aqui, vou pedir, por favor, as informações da igreja para a gente. Endereço certinho, dias e horários das principais atividades por lá, por favor. Ok. A nossa igreja é a Igreja Presbiteriana de Diadema, é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Está localizada na Rua Orense 320, em Diadema, ali na região central de Diadema. Os trabalhos acontecem às quartas-feiras às 20 horas, tanto presencial como online. São estudos bíblicos baseados nas confissões de fé de Westminster. E aos domingos nós temos o culto solene às 9 horas da manhã e às 18 horas. E escola dominical às 10 horas da manhã. Então, as informações, inclusive, durante o programa, nós vamos deixar aí à sua disposição os contatos que o reverendo Leandro disponibilizou para você poder conhecer um pouquinho melhor do ministério e das atividades da igreja também. Pode entrar em contato por lá. Se não pegou o endereço, perdeu, não deu tempo de anotar, fica tranquilo. Chega por lá que tá tudo direitinho para você, tá bom? E nós vamos fixar também esses contatos lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Zé. Seja muito bem-vindo. E o Vejam Só tem o privilégio de receber nessa noite ela que vai nos ajudar com uma questão psicológica, né, uma vertente da psicologia do tema que nós vamos tratar, a psicóloga clínica e neurocientista, doutora Cibele Arsênio. Cibele, obrigado, minha irmã, por aceitar o nosso convite. Estar aqui no Vejam Só, uma alegria recebê-lo. Uma ótima noite, minha irmã. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez, né? Espero poder contribuir com esse tema tão maravilhoso que eu amo tanto falar sobre isso. Muito bacana, uma alegria do Vejam Só recebê-la também. E aqui no programa a gente tem a oportunidade de receber, né, vários psicólogos também que nos ajudam com essas questões. E eu creio que quebrando até alguns paradigmas que às vezes ficam na mente, né, e circulam o nosso pensamento cristão também. Mas antes da gente falar
da área da psicologia, eu queria que a irmã falasse a igreja, que a irmã congrega e passasse essas informações para quem nos assiste também, por favor. Tá bom. É a Igreja Metodista Wesleyana, na Rua José Ramazini de Oliveira, Itaquera, né? No Jardim Liderança, com o pastor Samuel Coelho e pastor Davi Seibert. Lá temos programações maravilhosas, né? Que seriam os cultos de domingo, 2 cultos, um das 9h30 e outro às 18 horas. Às terças temos às 20 horas e aos sábados o culto de jovens e adolescentes às 18 horas. Boa. Então, aí as informações da igreja também. E, obviamente, nesta oportunidade, a irmã vem para trazer uma perspectiva da psicologia, da neurociência, sobre a temática que nós vamos abordar também. Nós vamos exibir, durante a programação, seus contatos, mas eu queria que a irmã passasse para quem nos assiste também, de repente, o seu perfil no Instagram ou o site, o contato que a irmã achar mais fácil, para quem nos assiste, se tiver interesse, poder contactar e conhecer um pouquinho do trabalho da irmã também. Por favor. O meu site é cibelepsicóloga.com.br e meu Instagram, @cibelepsicóloga. Bom, nós vamos deixar durante toda a nossa conversa aqui os contatos à disposição do nosso público. Então você pode anotar aí direitinho, depois entrar em contato com a irmã. Mas se de repente passou, não anotou, perdeu, não precisa se preocupar. Nós vamos colocar também tudo lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? No @programa Vejam Só. Aí você entra lá, tá tudo direitinho lá para você poder acessar e entrar em contato com os nossos convidados também. De novo, doutora Cibele, muito obrigado pelo carinho, seja muito bem-vinda. Espero que a irmã curta a experiência. Amém, eu também. Boa. E hoje nós vamos falar sobre uma questão que é muito comentada e eu acredito que nos últimos anos ganhou muita força, principalmente pelo crescimento de uma vertente chamada de autoajuda. E que ganhou muito impacto com essa questão de palavras e pensamentos positivos. Então, muita gente trabalha com essa perspectiva, inclusive dentro da teologia também, usando essas referências de que a palavra e os nossos pensamentos têm poder. E é essa pergunta que nós queremos responder na noite de hoje. De fato, o pensamento e a palavra, eles têm poder? E se tem, que poder é esse? É um poder de mudar a nossa realidade? É um poder de mudar a nossa mentalidade? O que eles podem transformar ou, se não podem transformar nada mesmo, não vai mudar nada. Nós vamos tentar entender sobre essas duas perspectivas, da teologia e da psicologia também, tá bom? Vamos começar então com a resposta dos nossos convidados à nossa pergunta-tema. E aí, na sequência, eu vou abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também, tá bom? Vou quebrar aqui o protocolo, porque normalmente a gente começa por quem está à direita. Hoje vou começar com quem está à esquerda, para dar prioridade às mulheres, né, à fala. A gente não gosta muito da esquerda aqui, né? Por isso que começa com a direita. Mas nesse caso vou quebrar, tá bom? Mas só porque é mulher, tá? Ninguém não me critica, não. Doutora Cibele, como é que a irmã responde a nossa pergunta? O pensamento e a palavra, eles de fato têm poder? Depende, né? Vai depender muito. O pensamento em si só, ele não tem poder em si mesmo. Vai depender de como o que você vai fazer com este pensamento, né? Como você recebe esse pensamento, como que você abriga esse pensamento. Se eu só pensar e deixar passar o pensamento, não tem poder. Mas se eu me apegar a ele, eu alimentar esse pensamento, aí vai ter um certo poder, sim. A mesma coisa, agora a palavra já é diferente, né? Porque quanto mais eu falo, mais eu ouço, mais eu acredito no que eu estou falando e mais eu mudo o meu comportamento, né? Então, o pensamento, ele pode se tornar um sentimento, né? Pode gerar um sentimento e esse sentimento pode gerar uma ação. Então, aí o pensamento acaba tendo um poder também. Tá. É claro que durante o programa nós vamos falar também desse caminho inverso, né? Do pensamento e das palavras que vem de outro. Uhum. Mas só para a gente entender um pouquinho essa dinâmica, então, da sua ideia, doutora, se eu apenas pensar e não praticar, e não tiver atitude, isso dificilmente vai gerar alguma mudança. Depende do pensamento que você tiver. Se for um pensamento sobre si, por exemplo, né? Eu não sou ninguém, por exemplo. Ou eu não consigo. E você tiver fé nisso que você acreditar nisso,
você provavelmente não vai conseguir, porque isso vai limitar o seu comportamento. Tá. Porque vai gerar esse sentimento. Você coloca um sentimento nesse pensamento. Mas se você pensar, eu não consigo, e deixar esse pensamento, não tem como você falar, eu não vou pensar, você vai pensar, né? Então, se você só deixa o pensamento passar e não abriga ele em você, tudo bem, você vai conseguir. Você só pensou, eu não consigo, mas eu vou tentar e vou lá. Então, você está mudando o seu pensamento. Sim. Agora, o fato de expressar, de verbalizar isso, aí pode trazer consequências mais práticas, vamos dizer, tanto positivas quanto negativas. Se eu penso que não consigo, mas passa, tudo bem. Mas se eu fico verbalizando isso, não consigo, aí o dano Isso, é porque maior. vem a repetição, né? Tá. Pela repetição, aí você vai repetindo, daqui a pouco aquilo se torna verdade para você e você vai agir. O cérebro, ele não distingue o real do imaginário, né? Ele não sabe, não tem a diferença. Se você manda essa mensagem para o seu cérebro, né? Então, os neurônios ali vão tudo começar a trabalhar. Nós somos numa pessoa que não consegue. Então, vamos mandar mensagem para as células. Vamos trabalhar, então, para não conseguir, né? Só para ilustrar, animar um pouquinho, né? E aí, você não vai conseguir, por mais que você tente. Mesmo, por exemplo, na infância, se você é muito comparado, né? Os pais, por exemplo, falam assim, não, você tem que ser igual ao seu irmão, porque seu irmão... Olha como seu irmão é. Não sei. Então, você fica com aquele sentimento, né? Com aquele pensamento como verdade por repetição, né? O outro falando, por repetição. Aí você pode agir de duas formas. Ou tentar provar que você é diferente, que você é melhor do que o outro. Ou você vai se colocar numa posição de que realmente todo mundo é melhor do que você. Sim, boa. Reverendo Leandro, quero ouvir também a resposta do irmão sobre o tema aí. O pensamento, a palavra, eles têm poder? Nós concordamos com a doutora Cibele no sentido de que a palavra e o pensamento ele tem um poder psicológico, um efeito psicológico. Os pensamentos sobre a gente, em si mesmo, e as palavras podem ter um efeito psicológico sobre o outro, né, de acordo com aquilo que nós falamos para outra pessoa, né? Então, nós acreditamos assim, que a palavra tem poder psicológico e consequente, no sentido de prejuízos que ela pode trazer na comunidade, nos relacionamentos. E nós enxergamos isso à luz da palavra de Deus, né? Agora, um poder místico, como algumas linhas teológicas defendem, que você tem que decretar, tomar posse, nós não temos isso à luz da palavra de Deus. Então, não enxergamos base bíblica para isso. Não existe um poder místico em nossas palavras. Somente Deus tem poder para trazer à existência as coisas que não existem através do poder da palavra. Só Deus tem poder para fazer isso, né? Então, nós concordamos com a doutora Cibele que se a palavra tem poder, é um efeito psicológico sobre aquele que ouve e os pensamentos sobre nós mesmos. Se você nutrir pensamentos negativos, como diz Provérbios, aquilo que o homem pensa, assim ele será. Então, você ficar com pensamentos ruins a respeito de si mesmo, ficar alimentando esses pensamentos, então a pessoa passa a acreditar nisso, né? E também de tanto ouvir. Mas, no sentido místico, sobrenatural, a palavra não tem poder. Muito menos o pensamento, porque isso aí já é cinema, né? É mitologia. Achar que o nosso pensamento vai ter alguma influência sobre o outro, né? No máximo sobre a gente mesmo. Então, mas talvez, e até antes de abrir aí a oportunidade para você participar e votar na nossa enquete, eu queria ouvir de ambos essa questão, porque cresceu muito nos últimos anos, aí, talvez nos últimos 10 anos, essa questão de mentoria, coaching, autoajuda. E aí eu vou falar de uma impressão de quem está de fora, né? Eu nunca fiz, li pouca coisa, não é o estilo que me agrada, de literatura e tudo mais. Mas o que eu percebo de fora é que é muito uma questão de mentalização, de palavra, de acreditar. Então, às vezes, o cara fala assim, você acorda, vai na frente do espelho e repita 5 vezes. Você consegue, você consegue, você consegue. E começa o seu dia. E aquilo vai transformar a sua vida. Pense positivo, que vai dar certo. E aquilo vai transformar a sua vida. Tanto que a maioria dessas linhas trabalha com isso, né? Os 5 passos do sucesso, os 12 atitudes que vão transformar a sua realidade e tudo mais. E a galera comprou muito isso. Então, os grandes livros vendidos são dessa linha.
os podcasts aí do momento trabalham com essa questão. Os coaches, as mentorias estão bombando, as empresas e tudo mais. Até que ponto esse tipo de atitude, de comportamento pode de fato ter uma transformação, doutora Cibele, na nossa vida? E eu pergunto isso porque assim, eu vejo pouca capacitação. Então, assim, eu vejo pouca gente falando, faz uma faculdade, estuda, se prepara. Mas eu vejo muita fala, pensa, tal, e isso vai transformar. Até que ponto isso pode, de fato, transformar a nossa vida? Então, eu vou sempre usar a palavra depende, né? Porque existe uma estrutura de raciocínio dependendo da pessoa, né? Então, se ela já tem aquela estrutura de pensamentos, né? Do raciocínio dela, que eu não vou conseguir, talvez durante anos ela tenha ouvido ou tenha alimentado isso nela. Se ela chegar no espelho e falar 5 frases e daí sair e vai dar certo, não vai dar certo só por isso, né? Porque o pensamento em si, ele não tem esse poder de gerar um acontecimento. É aquilo que eu vou alimentando, como eu disse anteriormente, né? Agora, vamos supor, se ela ficar... Por exemplo, ela ficou 20 anos ouvindo que ela não consegue. Se ela ficar mais 20 falando, eu acredito que ela vai conseguir. Né? Porque aí ela está substituindo o que foi falado, está substituindo um pensamento, mas então não é de uma hora para outra, de ficar no espelho olhando eu consigo. Porque o que tem, como que fica um pensamento ou uma crença em nós? É quando esse pensamento ele se une a um sentimento. É o mesmo processo do trauma, né? Por que se instala um trauma numa pessoa? Porque aquele acontecimento, por exemplo, um assalto aconteceu, não é só aquilo que está acontecendo. A pessoa sentiu medo, né? Sim. Ela teve a emoção de ter os sintomas biológicos, sintomas físicos, de tremor, de taquicardia, alguma coisa. Então, isso fixou aquele acontecimento. Então, tudo que tem um sentimento junto... vai se tornar real. Então, toda vez que ele passar por algo parecido, ou até estiver passando num lugar parecido onde foi o assalto, vai vir primeiro sintomas biológicos, sintomas físicos, taquicardia, daí vai vir a lembrança e o medo de acontecer novamente. Então, tudo que foi gerado com sentimento junto vai ficar. Então, só ficar falando sem ter um sentimento... Não, teria que trabalhar também essa parte, né, do sentimento para ser uma coisa mais efetiva. Sim. Pensando nessa perspectiva do sentimento, a religião trabalha muito com essa questão. Né? Talvez, por isso, explique-se o fato dessa teologia positiva, como alguns tratam, ter crescido tanto e ter ganhado tanto espaço. Porque daí a igreja gera um ambiente, a música é colocada nisso... a luz, tudo isso trabalha para que esse sentimento conecte, né, com essa questão do pensamento também. E a religião trabalhou bem com isso e de que até que forma isso pode ser positivo para a pessoa. Na verdade, são muitas coisas envolvidas aqui nessa discussão, né? A associação entre a religião e a psicologia, existem teólogos que defendem que o cristão não precisa da psicologia, são os chamados biblicistas. Existe a linha teológica que defende um integracionismo entre psicologia e a Bíblia, né? Que pode ser restaurado a alma humana a partir desses dois conjuntos. Agora, além disso, ainda existe a questão de linhas teológicas que acham que a palavra tem poder místico, né? Então, são muitas coisas envolvidas, né? Falando sobre essa questão da psicologia, ou dos efeitos psicológicos das palavras, dos pensamentos, e da questão coach também, a gente entende o seguinte, que o Salmo 19, versículo 7, diz que a lei do Senhor restaura a alma. E como isso, o nosso desafio como igreja, e inclusive utilizando os recursos humanos, como conhecimento humano, da psicologia, da psiquiatria, como colocar isso em prática à luz do Salmo 19, versículo 7, que a lei do Senhor restaura a alma. Eu entendo que Deus, ele é o centro de tudo. Jesus diz, e está registrado em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Agora, como que Deus vai operar na vida do indivíduo que tem traumas? Isso aí é o nosso papel como teólogos, como os profissionais, como verificar isso. Eu entendo que essa questão de, por exemplo, uma pessoa que tem traumas e feridas,
pode ter algum efeito ela falar, eu sou inteligente, eu sou uma pessoa batalhadora, eu não sou um derrotado, como me disseram, como falaram os meus pais, que eu não vou ser ninguém. Pode ter efeito? Eu acho que Deus ele é o centro nesse processo. E como que Deus vai ser o centro nesse processo? De duas formas. Primeiro, pela graça. Em que sentido? Está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Pensai nas coisas lá do alto. Em tudo que é bom, tudo que é louvável. Então, se eu começo a pensar acerca de mim mesmo, alimentar pensamentos que foram ditos em palavras quando eu era criança, que eu não sou ninguém, que eu sou feio, que eu sou uma pessoa ignorante, não vou chegar em lugar nenhum. Se eu ficar alimentando isso, não vai resolver. Então, eu tenho que pensar nas coisas lá do alto. E que coisas são lá do alto? Aquilo que a Bíblia revela, inclusive o que a Bíblia revela acerca de mim mesmo. Mas então, tudo isso é operado pela graça de Deus, por intermédio do Espírito Santo. Então, quando você começa a focar no amor de Deus revelado na cruz, quando você começa a fazer aquilo que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 6, tomar posse da vida eterna, não é tomar posse das bênçãos materiais, é da vida eterna. Quando eu tomo posse da vida eterna, eu vou aumentar em oração a convicção de que Deus me ama. E aí a principal cura para a minha alma é essa convicção. Quanto mais convicção você tem de que você é amado por Deus, vai se concretizar o que está escrito no Salmo 27. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Se eu tenho essa convicção, vai aumentar meu nível de processo de cura. Então, esse é o papel da graça de Deus. E o papel de Deus como a imagem de Deus em nós, aí sim. Por exemplo, eu não acho errado você se autoafirmar positivamente, desde que isso seja centralizado em Deus. Então, você não pode alimentar pensamentos negativos, você tem que alimentar pensamentos positivos, mas porque você é a imagem de Deus. Se disseram que você não é ninguém, que você não vai chegar em lugar nenhum, que você é um incapaz, você tem que se autoafirmar no seguinte sentido: não, eu sou inteligente porque eu sou a imagem de Deus. Eu não sou uma pessoa ignorante, feia, não vou chegar em lugar nenhum. Quando eu dou crédito a esses pensamentos, eu estou indo contra o projeto de Deus em minha vida. Eu sou um projeto de Deus e Deus não faz nada errado. Então, se eu sou fruto de um projeto de Deus, então Deus faz tudo perfeito. Então, por exemplo, Jeremias capítulo 1, versículo 5, desculpa, Zé, que está me estendendo, mas para que não fique nenhuma brecha. Claro, por favor. Jeremias capítulo 1, versículo 5, quando Deus chamou Jeremias para o ofício profético, Jeremias disse assim: mas Senhor, no passo de uma criança, pensamento negativo. Talvez por fruto da criação dele. O que Deus disse? Não digas num passo de uma criança. Então, Deus falou para ele não falar mais isso. Mesma coisa com Moisés. Eu lembrei dessa passagem. Inclusive, Deus se irritou com ele. Né? Exatamente. Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deuteronômio capítulo 7, versículo 17 diz: não digas em teu coração. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18: não digas em teu coração. Deuteronômio capítulo 9 também. Ou seja, pare de dizer coisas ruins no seu coração, mesmo que você ouviu. Então, pense nas coisas do alto e olhe para si próprio como imagem de Deus. Então, eu acredito que esse é o processo para a cura. Boa. E depois, em outro momento, eu falo sobre as questões teológicas, das polêmicas, né, em torno das confissão positiva, essas questões. Sim. Eu queria só aproveitar, então, abrir a oportunidade para você que me assiste e participar também, e dar a sua opinião, a sua visão, as suas observações sobre o tema que nós estamos conversando na noite de hoje. Acesse lá o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e lá você vai localizar todas as informações aqui do programa e também as nossas enquetes. Aí você vai, vota na enquete e sempre na postagem seguinte você vai localizar lá a oportunidade para justificar a alternativa que você escolheu, tá bom? Essas justificativas, a gente separa algumas e tenta colocar aqui durante o programa também, tá bom? Põe na tela aí, por favor, a enquete. Então, a pergunta é a seguinte, ó. As palavras podem afetar as emoções e comportamentos? Nós colocamos lá 3 opções para você. A primeira delas é sim, elas podem afetar, e aí pode ser positiva ou negativamente. Não, palavras são apenas sons e aí não muda nada. Ou depende da pessoa que ouve essas palavras ou recebe esse pensamento, né, e tudo mais. Então vai lá, vote, escolhe uma das opções e justifique depois a sua escolha, tá bom? Nós vamos separar alguns comentários também. Doutora Cibele, eu queria aproveitar aí que eu coloquei a enquete. Na enquete a gente colocou essa perspectiva e na fala de vocês deu para perceber que isso talvez seja um caminho até mais natural do impacto, principalmente das palavras, que é quem recebe isso.
Então, eu já vi vocês falando de trauma, de reflexos e de problemas que foram gerados por aquilo que nós ouvimos. De fato, o problema, ou o poder, ou o mal das palavras está principalmente quando a gente recebe isso? Sim, está quando a gente recebe isso e depende muito também, né? Por exemplo, se tiver duas pessoas recebendo as mesmas palavras, por exemplo, 2 irmãos recebendo as mesmas palavras do mesmo pai, ou até mesmo outras questões mais profundas, né? Questões de violência, um pode agir diferente do outro, né? Porque um pode ter mais resiliência do que o outro. Então, um pode ir para as drogas e o outro pode se tornar um médico, um advogado ou alguma coisa assim, porque ele não deixa... Não que aquilo não afetou psicologicamente, mas ele pegou aquelas palavras, né, para provar o contrário. Ele teve resiliência, né? Não significa... Ele enfrentou. Sim. O outro não conseguiu enfrentar e foi para um outro caminho por conta das palavras que destruíram, porque a palavra, ela tem poder tanto de incentivar quanto de destruir uma pessoa. E isso é bíblico, né? Que Tiago fala isso, né? Que a língua tem poder, um membro tão pequeno, mas pode incendiar, né? Então, a língua comanda todo o corpo. Falando cientificamente, a língua, aquilo que você fala, manda mensagens para o seu corpo todo, né? Você dá um espirro e começa a falar, tô ficando gripado. E você vai indo, ficando gripado. Daqui a pouco você está gripado mesmo, né? Porque você manda esse comando, né? Uhum. E é isso, a língua, ela tem poder. E essa recepção, essas diferenças, como é que isso é explicado pela psicologia, pela neurociência? De 2 pessoas, às vezes, na mesma casa, tecnicamente com a mesma criação, mesmos pais e tudo mais, de receber isso de forma tão distintas. Ainda que negativamente, ou seja, eu almejo falar algo negativo, mas aquilo para você acaba virando positivo porque você recebe de outro. Como é que tem explicação para isso? Cientificamente, o que nós poderíamos explicar seria... poderia ver desde o ventre, né? Às vezes, a dificuldade que a mãe passou, o cérebro está sendo formado. Você vê que uma das primeiras coisas que se forma é o cérebro. E tudo isso vai sendo mandado mensagem para aquela criança que vai nascer. Provavelmente, vou colocar uma probabilidade... Uma dessas crianças teve mais dificuldade no parto, alguma coisa assim. A outra teve não no parto, na gestação. E a outra teve uma gestação um pouquinho mais saudável. Aí pode ter uma mudança nesse sentido, né? De um conseguir ser resiliente. E a resiliência, ela só vem com você enfrentar. Se você falar, não, eu poderia ser, e você não enfrenta, você nunca vai ser resiliente. Você precisa enfrentar as coisas que estão acontecendo. Se você fica numa atitude passiva, né, você vai se afundar com tudo aquilo que foi dito. Por isso que a terapia é importante, né? Até mesmo para os cristãos. Porque eles ouvem coisas, daí eles olham a palavra diz o contrário do que eles estão vivendo, né? E eles não conseguem fazer isso. Por quê? Porque aquilo tudo que ele passou a vida toda é muito forte. Sim. Né? Não é só pegar ali a palavra e daí, num passe de mágica, vai restaurar tudo. Não, é bom, é importante que tenha essa base, que dá um suporte, fala assim, olha, aqui está escrito isso, né? Então, isso, olha, com isso que você viveu, a gente pode fazer uma fusão e trazer uma transformação na sua vida, mas é um processo, não é a mesma coisa quando a Bíblia fala que nós já fomos curados de toda enfermidade. E por que a gente fica doente? Né? Então, tudo isso é um processo e é como a gente recebe. Uns são curados, outros não são curados. Por quê? Lidar com tudo isso, né? Eu queria que o irmão comentasse, e eu vou abordar e pegar o gancho que a doutora Sibeli falou lá do texto de Tiago, que é muito emblemático mesmo, ele fala da língua e desse domínio, né, que ela tem sobre o corpo, mas principalmente no outro. Dentro da igreja, e a gente já falou isso aqui algumas vezes aqui no Vejam Só, por exemplo, é difícil a gente observar, por exemplo, casos de disciplina eclesiástica quando fala dos pecados relacionados à língua, né? É muito incomum você ouvir de alguém falar, eu fui disciplinado por fofoca, ou por maledicência, ou por alguma coisa relacionada a isso, né? Normalmente o comum é mais por questões morais, né? Éticas e tudo mais. Qual o poder dessas palavras, principalmente no outro?
as palavras que eu falo, o poder que elas têm de impactar a vida do meu irmão? Como eu falei no início, eu entendo que as palavras têm poder psicológico sobre o outro, né, de prejudicar ou ajudar, mas também tem um poder consequente, no sentido de, nas inter-relações, eu posso prejudicar as pessoas, eu posso difamar, destruir a imagem de uma pessoa pelas costas e posso causar um mal-estar na comunidade, divisões, contendas. Inclusive, Tiago disse que pode colocar em risco a existência da carreira humana, como aconteceu com as barbáries de déspotas que mataram milhões de pessoas. Tudo começou com um discurso de manipulação, de sedução, para depois trazer esse mal para a comunidade, para as pessoas. Então, sim, a palavra tem esse poder de machucar e de causar contendas e divisões, e é o que mais acontece nas igrejas, e é o menos tratado, né? Sim. O que as igrejas geralmente tratam são pecados sexuais, que causam escândalo, mas pecados da fofoca, geralmente a igreja não olha com seriedade isso. Sim, e eu acho que isso fica tão marcante, o pastor falou aqui da questão de divisões. Eu já presenciei dentro da igreja, às vezes, algum problema ali dentro, interno, e as pessoas, não, tá tudo bem, tá resolvido, tá tudo tranquilo, mas nós vamos para outra igreja. Pô, então não resolveu, né? Você precisa dividir, então não foi solucionado. Mas exatamente por conta disso, né? Dessa dureza das palavras. Mas também, Tiago fala do confessar os pecados uns aos outros. E eu queria levantar essa abordagem aqui. Fico com a impressão que as palavras libertam também. E quando eu falo do meu erro, do mal, das coisas que me incomodam, elas parecem que têm esse poder de restaurar também, quando eu libero isso. Fala um pouquinho sobre isso, doutora Cibele. Elas têm esse poder mesmo de libertar? Até Jesus fala, né, que de uma mesma boca procede bênção e maldição, né? Mas que não é bom, porque não dá para a mesma fonte jogar água doce e amarga. Então, acaba tendo um poder, sim, uma influência sobre o outro, aquilo que eu falo, né? Principalmente os pais, né? Principalmente as pessoas de autoridade, os pastores, né? Ficar falando para as pessoas, não, você faz tudo errado, né? Principalmente as pessoas de autoridade, né? Professores, as pessoas que têm autoridade sobre os outros, chefe, né? Hoje nós temos assédio moral por conta dessa questão também, né? De ficar a questão da fala, da língua. Nós somos maldosos, né? O ser humano é mau, né? E a gente muitas vezes até mata o outro sem perceber. Uma língua, você fala uma coisa e para você era tudo bem, mas o outro não recebeu bem aquilo que você falou, né? E isso já causa algo, já é material para terapia de uma palavra que foi, mas não é porque eu disse algo para aquela pessoa, é porque aquela pessoa já tinha uma bagagem anterior, aí eu disse algo que só fortaleceu o que ela já tinha dentro dela e aquilo causou mal. Sim. Por isso que eu tenho que ir e pedir perdão. Quando eu peço perdão para outra pessoa, eu não preciso estar errada para pedir perdão, né? Eu acredito assim, eu não preciso, mas eu te ofendi. Né? Talvez não proposital. Então, eu te peço perdão, meu irmão, porque eu falei não foi proposital, mas eu te peço perdão, porque eu causei algo em você, né? E a Bíblia fala isso. Se você for levar a sua oferta ao altar e ver que alguém tem alguma coisa contra você, vai lá, conserta isso. Porque senão nem a sua oferta é recebida diante de Deus, né? Então, eu tenho uma certa responsabilidade sobre o outro, com aquilo que sai da minha boca. Sem dúvida. Leandro, eu queria também abordar esse aspecto aí do confessar o pecado uns aos outros, porque é outra dinâmica que eu vejo pouco dentro das igrejas. Esse ambiente, eu já falei aqui no Vejam Só outras vezes disso, desse ambiente terapêutico da igreja. É muito raro. Via de regra, quando você fala assim, ou vai confessar o pecado, é sempre aquele geralzão, né? Pai, o Senhor sabe de todas as coisas, perdoa aí. Resolve aí, que eu não quero entrar nos detalhes aqui. Muito com medo de julgamento, com medo de ser apontado. Queria que o irmão comentasse um pouquinho desse poder, desse confessar, de se libertar disso para outras pessoas, de ser aconselhado. E como é que o irmão observa esse ambiente propício ou não dentro das nossas igrejas?
acredito que a primeira causa, e talvez a principal, seja a imaturidade das igrejas e dos cristãos no que diz respeito à resolução de conflitos. As pessoas, inclusive, com todo respeito à doutora Cibele, nesse ponto específico sobre o pedir perdão, mesmo que você esteja correto, eu não enxergo que, biblicamente, há um embasamento para isso. O que Jesus disse é que se você for levar a oferta ao altar e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou vice-versa, você tem que ir se reconciliar, não é pedir perdão. O que é se reconciliar? Se reconciliar por os pingos nos is. Vamos conversar aqui, irmão. O que você tem contra mim? Vamos conversar. Eu tenho algo contra você ou você tem algo contra mim. E nesse processo reconciliatório é que vai ser colocado na mesa toda a verdade. Se ficar constatado que o erro foi meu, eu tenho que pedir perdão. Se ficar constatado que o erro foi seu, você tem que pedir perdão. Não houve resolução, chama as autoridades. 2 ou 3 testemunhas, Mateus 18. Até que se resolva a questão. Então, assim, nosso Deus é um Deus justo. Eu não posso pedir perdão se eu não fiz algo errado. Agora, se eu te machuquei, você tem que dizer o porquê que eu te machuquei. Em que sentido eu te machuquei? Aí, quando você falar, pode ser que fique evidente que realmente eu te machuquei, voluntário ou involuntariamente. Aí sim, se eu te machuquei, mesmo que seja involuntariamente, ó, você não me deu bom dia, eu estava distraído, então me perdoa. Porque aí eu machuquei, mesmo que foi involuntário. Mas eu machuquei. Então, a igreja precisa ser orientada a respeito disso. O outro problema é que as pessoas, elas não querem, elas têm medo de que isso vai trazer algum impacto para a sua imagem. Passar por esse processo doloroso da reconciliação, porque é desgastante, é doloroso. Então, estressante, chamar alguém para conversar, aí começa... E, às vezes, tem até pessoas com complexos ali, pessoas depressivas, que já têm crises de ansiedade, complexos, e não quer passar por esse processo, esse transtorno de reconciliação. Então, prefere dizer o seguinte, vou procurar outra igreja, não quero mexer, quero paz. Aí vem o argumento piedoso. Quero paz na comunidade. Até chegar à paz, a verdade tem que ser estabelecida, porque senão vai ser uma paz falsa, aparente. Então, cristianismo é verdade. Seguir a verdade em amor. Então, eu tenho que seguir a verdade em amor, amando o meu irmão. Olha, irmão, você fez algo errado, então eu tenho que corrigir o meu irmão com amor, não com arrogância, mas tem que ter isso. A igreja perdeu isso. Então, isso é terapêutico também, ou confessar também. Sim. Mas esse confessar, ele não pode ser simplesmente assim, superficial. Olha, não sei se eu fiz, mesmo que eu não fiz nada errado, mas eu vou te pedir perdão. Não. Tem que ter motivo. Nosso Deus é um Deus justo. Tudo isso tem que ser permeado por uma atitude, uma motivação amorosa, para que não seja apenas legalismo e religiosidade. Então, eu acho que falta a igreja ser orientada nesse sentido, que tem que ir atrás, tem que resolver, tem que pôr os pingos nos is. E aí o que está acontecendo? Um trânsito religioso. Me machucou, vou sair. Me machucou, vou sair. Não resolve. Então, pode até sair, mas vamos resolver primeiro. Sim. Vamos resolver primeiro. Existem casos excepcionais que não resolvem mesmo seguindo todo o processo. Paulo e Barnabé, chegou um momento que eles não deu mesmo para se conversar e cada um seguiu o seu caminho, mas perdoando, se tratando como irmãos, mas não dava para trabalhar junto por causa de visões de trabalho diferentes. Sim. Aí é outra questão, né? Acaba entrando em outro aspecto, mas principalmente nessa questão da palavra, doutora Cibele, parece que fica evidente que a gente não sabe conversar, né? A gente fala e trata muito aqui do Vejam Só, às vezes, de problemas de casais, né? E, via de regra, o que tantos pastores, os psicólogos, todo mundo fala precisa conversar. Aí eu sempre penso que, poxa, mas é tão simples, né? Só conversar resolve. A gente não consegue resolver. Coisa mais difícil que tem é a comunicação. Então. E a maioria dos problemas dos casais é a comunicação. Eu usei os casais como exemplo, mas eu fico com a impressão que isso é um mal que permeia a nossa sociedade. Uhum. Principalmente, a irmã falou da comunicação, eu acho que esse é o guarda-chuva para tudo isso, que é o uso correto das palavras. Porque eu tenho uma criação, a irmã tem outra. A criação pode ter sido mais dura, mais ranzinza. E eu uso essas palavras de forma mais dura. Mas a irmã, de repente, não teve essa mesma criação, recebe com outro jeito. O uso das palavras parece muito inconsequente ainda no nosso meio. Então eu jogo tudo de qualquer jeito, sem pensar em quem está recebendo. Talvez esse seja um grande poder das palavras que a gente não observe. Porque a comunicação, ela parece simples, que é só abrir a boca e começar a falar, né? Falar no seu idioma e acabou. Mas não, a comunicação, ela tem um processo, né? Eu quero falar alguma coisa,
mas eu não falo direito o que eu queria, né? Eu penso que eu falei. Você ouve algo que eu não disse naquilo que eu falei e aí você devolve uma outra coisa, né? Tanto uma das técnicas que eu uso com o casal é essa, primeiro se ouvir, né? Então eu coloco um sentimento, vamos falar tal sentimento, fala esse sentimento para outra pessoa. Aí a pessoa fala, olha, eu fico feliz quando você faz tal coisa. Aí eu pergunto pro outro, o que ele disse? Porque a gente interpreta o que o outro falou, a gente não ouve o que o outro falou, a gente interpreta, né? Se fala alguma coisa, tá vendo? Tá falando que eu que fiz isso. Não falou isso. Eu ouvi de novo, aí peço para a pessoa repetir. Repete o que você falou. Aí a pessoa repete, daí a pessoa ainda fica insistindo. Não, falou que fez isso por causa... Não é. Ouve de novo. Então, a gente tem essa mania de interpretar e não foi o que a pessoa falou, não foi o que a pessoa quis dizer. Às vezes, a pessoa também não soube colocar a palavra ou deu margem para interpretar de uma outra forma. Sim. E essa questão da comunicação é tão emblemática. Você citou o exemplo de líderes, né? Chefe, pastores, que também parece que não sabem usar essa arte da comunicação e de transmitir as ideias e acaba virando uma grande confusão, tanto no ambiente profissional, no ambiente eclesiástico também, por não saber usar a força da comunicação e, consequentemente, das palavras também. Com certeza, né? Muitas pessoas feridas com líderes. Líderes religiosos, líderes do trabalho. E fere muito mesmo. A pessoa chega com a alma muito ferida. Tem uns que entram em depressão. Sim. Né? Porque por conta das coisas que foram ditas, né? Ou que foram mal ditas, né? Mal faladas. E isso faz um estrago tremendo na psique da pessoa. De alguma forma, o nosso ambiente social, nossa sociedade, reforça isso? Eu pergunto isso principalmente nessa questão muito baseada na meritocracia, daquele ambiente que às vezes o pessoal usa na empresarial, que só os fortes sobrevivem. De alguma maneira, a sociedade, as redes sociais, elas acabam interferindo nisso, assim, e de repente aquela pessoa que é mais fraca, mais sensível, ela acaba sendo deixada de lado pelo próprio ambiente? Sim, interfere muito, porque, como eu falei, a gente usa a interpretação, né? Então, as mídias sociais, por exemplo, né? Então, as pessoas postam coisas legais. A não ser tem uns que postam algumas coisas depressivas e usam o canal ali para poder se desabafar, colocar um pouquinho para fora aquilo que está sentindo, né? Mas a maioria mostra coisas boas, aí aquele outro que está passando um momento triste, olha aquilo influencia. Ou existe um padrão, né? Por exemplo, de beleza, vamos colocar assim, né? A mulher olha lá e fala, nossa, olha, é assim que tem que ser. Aí causa alguns outros transtornos, né? Tem gente que chega até uma bulimia, um transtorno de anorexia, porque tem que ser magra, muito magra, né? Por conta do padrão que a mídia coloca. E das coisas que se falam, isso que você está dizendo, você tem que ser forte. Só que eu não estou sentindo essa força agora, né? Eu não estou sentindo essa força, então eu não faço parte. E esse não fazer parte é que é onde também pode me levar a outras questões, né? Me levar também para o fundo do poço, me levar para algum transtorno também e até gerar muita ansiedade. Porque eu me comparo, é a comparação. A mídia trabalha muito com comparação. Você fica se comparando com o outro. Então, é muito injusto eu comparar a minha vida com a sua vida, por exemplo. Né? Eu tenho que fazer uma comparação sadia, comparar a minha vida com a minha vida do passado. Como eu era e como eu estou hoje. E aí? Vale a pena, né? Você tem que melhorar mais, você melhorou, como que você está? Agora, se eu vou comparar a minha vida com a sua, eu posso sair perdendo. Né? Então, não faz sentido. Só que a mídia leva para isso. Olha, seja assim, seja assado, você precisa disso, precisa daquilo. Então, eu fico me comparando com aquela pessoa que está falando. E só que a minha vida é diferente, não é a mesma daquela pessoa. Sim. Até por pontos de partida, né? Tem gente que tecnicamente larga mais na frente, né? Tem uma família já nascendo numa família mais estruturada, de capacidade. Então, realmente, comparações, nunca é muito simples a gente fazer isso. Reverendo Leandro, eu quero ouvir, o irmão até pontuou aí que ia falar de alguns aspectos teológicos disso, e eu queria que o irmão aproveitasse esse momento para falar e fizesse essa abordagem, porque é algo que ganhou muito espaço no nosso meio, de fato, ganhou muito espaço. Então, teologia positiva,
ou teologia do coach, como alguns nomeiam, de autoajuda. A gente vê muita literatura também com esses passos, né? 5 passos para uma vida espiritual saudável, 5 passos para uma vida de oração. Todos eles, via de regra, baseados em autoajuda. Problemas, por que ganhou tanto espaço? A gente precisa combater, tem coisa positiva. O que a gente pode analisar desse movimento? Desse movimento coach, eu tenho pouco conhecimento a respeito, porque eu não fico acompanhando essas palestras virtuais de movimentos coaches, né? Eu acredito que se for algo centralizado no ser humano, perdendo de vista a perspectiva da graça, vai ter pouco proveito. Pode ter algum sentido, mas vai ter pouco proveito, né? Mas faz necessário esclarecer aqui um ponto. Quando eu falei que a cura para a alma humana tem que ser centrada em Deus, isso não exclui a psicologia. Por exemplo, a psicologia como todas as ciências humanas e as demais, é fruto dos estudos e pesquisas que os homens fazem. Pesquisa e estudo em torno do quê? Da criação de Deus, do comportamento humano, da estrutura do cérebro humano, etc. O homem, voluntária ou involuntariamente, no caso dos ateus, eles estão seguindo o curso natural, inclusive que Deus deu uma ordem para Adão cultivar o jardim e cuidar. Então, conhecer a natureza, aumentar seu conhecimento científico para o bem da humanidade. Então, o cristão pode usar, nesse sentido, os recursos da psicologia? Eu acredito que sim, não há dificuldade nenhuma nisso, até porque, mas desde que eu, como cristão, entenda que Deus está nisso e que eu vá com filtro bíblico. A doutora deve concordar comigo que nem todas as vertentes teóricas da psicologia estão de acordo com princípios bíblicos, mas não é só a psicologia, qualquer ciência assim, humana, filosofia, sociologia, tem coisas que estão de acordo, outras que não. O cristão tem que ter maturidade para filtrar isso. Então, mas quando o cristão vai fazer a terapia, ele está usando recursos que Deus deu ao homem. Isso é tranquilo nesse sentido. Então, é no sentido de você olhar o homem como imagem de Deus. Então, quando você se valoriza, ou a sua autoestima, se for não no sentido pecaminoso, egoísta, arrogante, mas no sentido de, não, eu sou feito à imagem de Deus. Eu não posso aceitar esses pensamentos que colocaram na minha cabeça quando eu era criança. Tranquilo. Aliado à graça, que aí vem a palavra de Deus, a oração, depender do Espírito Santo. Mas, reverendo Leandro, até para a gente ser mais prático, eu entendo perfeitamente a fala do irmão e concordo quando fala assim, eu tenho que valorizar porque eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Mas a gente sabe que, via de regra, não é isso que a pessoa vai trabalhar na mente dela. Ela vai trabalhar com coisas mais pessoais. Então, se todo mundo fala que ela é feia, ela vai valorizar, não, eu sou bonito. Estou bem. Trabalhar com aparência. De repente, investir em um outro estilo. Mudar o corte de cabelo. Tirar a barba, deixar a barba. Não sei. Vai trabalhar com essas questões que, principalmente no meio eclesiástico, são tratadas como vaidade. Pode ser, vale a pena, tem que ter cuidado, porque teologicamente trabalhar a imagem e semelhança de Deus é isso. Mas a gente sabe que não é nessa linha que todo mundo vai, né? Como é que isso funciona? Como é que eu não observo isso? Eu tenho que ser uma pessoa resolvida emocionalmente a partir do momento que eu entendo que eu sou amado por Deus. Isso tem que ser suficiente. Ponto. Não preciso ser... não preciso depender de eu me achar bonito ou alguém me achar bonito. Eu tenho que entender que eu sou alvo do amor de Deus. Isso tem que ser suficiente. Minha graça te basta. 2 Coríntios capítulo 12. As outras questões são acessórios que podem contribuir para um melhoramento. E a questão de beleza, isso aí é relativo do ponto de vista cultural, né? Então, a pessoa não pode se escravizar para aquilo que a mídia fala sobre o que é belo, olhar como referência os atores. Não, você tem que ser resolvido, assim, você não tem que almejar ser um ídolo. Eu gostaria de ser como ídolo tal. Não, isso tudo é ilusão. Isso tudo tá. Mas também não é pecado você se arrumar, você se produzir, não é pecado, né? Até porque a noiva de Cristo, de acordo com o Apocalipse, ela vai vir adornada. Adornada, assim, bela. É por isso que eu sempre trabalho com o meu padrão de beleza. Porque o pessoal fala da minha barba, fala do meu cabelo, comenta lá na internet que eu tô barrigudo. Mas foi isso que o reverendo Leandro falou. No meu padrão de beleza tá ótimo. Tô bem tranquilo. Doutora Cibele, eu queria abordar essa questão que o reverendo Leandro levantou aqui. E, de novo, eu entendo a fala dele quando ele fala que o amor de Deus tem que nos bastar e tá tudo resolvido a partir disso.
Mas não é só isso, né, para nossa mente. Na prática, né? não é muito assim, né? Isso daí é a palavra, eu acredito na palavra e eu acredito que é verdade, né? Mas nós somos seres humanos e nós somos falhos, então na prática não é isso. Por isso que tem muitos pastores, inclusive, que cometem suicídio, né? Por quê? Porque não é de Deus, porque ele não orava e porque ele não tinha Deus no coração? Não, ele tinha depressão ou talvez até um outro transtorno, por exemplo, um transtorno bipolar, que pode levar, né? Porque existe uma disfunção no seu cérebro, né? E não procura ajuda porque um pastor buscar um psiquiatra ou um pastor buscar um psicólogo, né? Muitas vezes ele sofre aquilo sozinho, não consegue lidar com aquilo, se cobra justamente porque a palavra diz que ele não deveria estar assim, né? E é onde leva a algo terrível, porque não procura, porque ainda existe o preconceito, né? Porque eu sou cristão e eu tenho Deus e isso é suficiente. Tem que ser suficiente, sim, né? A próprio Salmo, quando fala o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta, não é que nada me faltará, não faltará pão, não faltará isso. Não tenho falta de nada. Se eu não tenho falta de nada, ele é suficiente. Mas para nós vivermos isso de acordo com tantos estímulos que nós temos no nosso dia a dia, né? Deus a gente não vê, né? Mas a gente vê aquele que está nos oprimindo, aquele que está causando na nossa vida. Essas pessoas a gente vê e a gente acredita, a gente é mais como Tomé, né? A gente acredita mais no que a gente está vendo. Deixa eu ver, põe o dedo aí, né? E isso causa um efeito terrível. Então, acaba não sendo simples. Eu, de fato, acredito muito, até na ideia que a doutora defendeu aqui, da questão do processo. Inclusive, nessa questão de conversão e santificação, eu sei que Deus é poderoso para fazer. E a gente conhece a história de pessoas que, na noite, estavam completamente entregue ao vício e foi transformado e acordou completamente restaurado. Completamente. Eu acredito no poder de Deus para essa transformação. Mas, via de regra, a maioria dos processos são contínuos, demorados e progressivos. Você vai enfrentando essas batalhas. E tudo isso é uma observação. Poxa, como é que eu estava ontem? Como é que eu estou hoje? Como é que eu quero estar amanhã? E você ir participando desse processo ativamente e vivenciando isso. Porque, afinal de contas, os erros, os traumas, as dificuldades, elas precisam ser valorizadas porque elas nos tornaram as pessoas que nós somos hoje, né? Então, isso fez parte do processo e essas cicatrizes e marcas precisam fazer parte da nossa vida e serem reconhecidas como bênção, porque elas nos tornaram alguém, e eu parto do princípio, alguém que a gente mesmo admira, né? A gente mesmo admira. Eu vou colocar um comentário aqui, a gente está caminhando para o final do bloco, de um internauta respondendo a nossa enquete, o Christian Gomes. Ele fala o seguinte, o grande exemplo desse poder das palavras é o de Elias, que após ouvir palavras negativas de Jezabel, entra em depressão. A doutora Sibeli falou disso, e o reverendo Leandro, queria que o irmão comentasse um pouquinho, porque, poxa, Elias viveu, acho que, uma das grandes experiências narradas na Bíblia, de orar e Deus mandar fogo do céu, e ele ter ali uma grande vitória diante dos profetas de Baal. Mas, alguns versículos adiante, ele cai, de fato, num processo depressivo muito marcante, por conta de palavras. O cristão, né, tem que tomar cuidado com isso. A doutora colocou aqui exemplos de líderes, né, que sofrem com isso também. Como é que isso, e o irmão observa essa questão dentro do nosso ambiente eclesiástico? O tempo é tão curto, tanto para a doutora Sibeli explorar as questões dela e eu também as minhas, né? A gente fica numa frustração. Inclusive, essa passagem tem muito a ver com a psicologia também. Mas, assim, a primeira coisa que eu gostaria de salientar é que houve um anacronismo aí. Falar que Elias teve uma depressão. Depressão é um processo que a pessoa sofre, mas o termo depressão a partir de uma análise dos psiquiatras e psicólogos. Isso é recente, o termo. Sim. E aí, eu usar isso para um personagem bíblico, eu estou cometendo um anacronismo. O que ele teve ali foi reações emocionais e psicológicas que se assemelham ao que a psicologia chama de depressão. Mas, para a discussão, pouco importa. Ele sofreu.
sofreu muito, né? E fruto da palavra, né? Sofreu tanto a ponto de pedir a morte. Exatamente. Aconteceu com ele e aconteceu com Jonas, que foi por muito menos. Deus matou a plantinha, Jonas queria morrer por causa disso, né? Então, Davi, no Salmo 22, relata algo semelhante, tá? Agora, assim, você me permite, Zeca, fazer um resumo sobre o que eu penso a respeito? Porque, assim, quando eu falo assim que a graça é suficiente, o amor de Deus é suficiente, é a premissa bíblica. Não estou dizendo que as pessoas põem em prática. Sim, sim. Tá? Sem dúvida. Então, o ideal é o ser humano se apossar dessa promessa. Só que, lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, diz assim, o amor de Deus é derramado em nossos corações. O verbo ali, o tempo grego, é perfeito. Significa, aos poucos, progressivamente. Nenhum crente recebe Jesus e diz, agora eu estou sentindo o amor de Deus, fui curado de toda a minha depressão. É um processo. Por isso que Paulo, lá em 1 Timóteo capítulo 6, manda você tomar posse da certeza da vida eterna. Porque quando você tem certeza da vida eterna, certeza do amor de Deus, aí vai se cumprir 1 de João, capítulo 4, que diz que o amor lança fora todo medo. Só que isso é um processo, ninguém faz assim, agora orei, tenho certeza, estou curado. Vai durar a vida toda. Quanto mais você ora, quanto mais você conhece a Deus na palavra, mais você tem convicção do amor dele, mais você vai ser processualmente melhorado do ponto de vista emocional, psicológico e tal. E concordo, no sentido com a doutora Cibele, de que há casos que precisam de uma intervenção médica, psicológica, terapêutica, psiquiatra, e às vezes até da necessidade de uso de remédios. Sim. Porque quando essa tristeza, esse pânico toma conta e tira a pessoa do convívio social, ela precisa de uma intervenção médica. E por todo o processo natural, psicólogo, psiquiatra, etc. Né? Agora, eu acredito que nem a terapia, somente a terapia, e nem o aconselhamento pastoral, só o aconselhamento pastoral vai curar a alma humana. Não conheço, eu passei por um processo de aconselhamento pastoral, fui curado. Não está no poder da psicologia, não está no poder do aconselhamento do pastor. É algo muito mais complexo do ser humano. Sim. Tudo isso é um conjunto que vai ajudar. A terapia do ponto de vista profissional, né? Porque tanto o terapeuta como os que formularam a psicologia têm traços da imagem de Deus e, portanto, trazem verdades que são científicas, na neurociência. O conselheiro cristão também, porque ele vai trazer a própria Bíblia. Agora, é o que eu falei. A pessoa, quando eu falo que o amor de Deus é o ponto central, não é que você se tornou evangélico e está curado porque você acredita no amor de Deus. Uma coisa é você acreditar, outra coisa é você tomar posse. E esse tomar posse, até que Jesus volte, aos poucos você vai melhorando isso. Sim, vai viver conflitos, né? Tem dia que você tomou mais posse, tem dia que você não está com tanta posse disso. Tomar posse da certeza do amor de Deus. Exatamente, desse amor que é o suficiente, como o pastor falou, biblicamente. A gente concorda com isso. Eu acho que a doutora Cibele foi feliz quando ela disse, né, que a gente parte dessa premissa. Que, de fato, a gente praticar isso entrar na nossa mente, isso chegar às nossas atitudes, é um processo que não é tão simples e não é todo mundo que consegue trabalhar com isso também. Nós vamos encerrar o bloco aqui, mas antes eu quero ouvir também a doutora Cibele sobre essa questão do texto de Elias, que a irmã salientou e que tem algumas questões psicológicas interessantes. Por favor. Então, olha só, a autoestima de Elias, quando ele estava lá, e ele faz aquilo, vai, grita mais aí pro seu Deus e não sei o quê. E daí ele foi super ousado, jogou água lá, molhou todo o sacrifício lá para chamar Deus, e Deus desceu ali como fogo, queimou aquela oferta. Então, olha como ele foi usado naquele momento. De repente, uma mulher fala que vai matá-lo, muda completamente, né? Por que muda essa questão? Então, foi uma palavra que gerou um pensamento, que gerou um sentimento, né? Eu tô sozinho. Foi o que ele tinha, só tem eu aqui que não me dobrei a Baal, eu tô sozinho. Então, veio esse sentimento, é onde ele foge e vai para a caverna e quer morrer, porque ele... É até contraditório na hora que você olha, porque como ele pede a morte, sendo que a Jezabel já ia matá-lo. Ficasse lá, então, esperasse a morte, né? Mas aí ele pede a morte de tanta angústia que ele tinha ali de se sentir sozinho, né? Ela já tinha matado tantos profetas e, de repente, fala que vai matar ele. Então, ele entra num estágio depressivo, onde Deus precisa... a intervenção, a terapia de Deus, ali na hora, Deus entra como um terapeuta e fala, o que você está fazendo aí? Né? Não, é porque não sei o que lá, não,
Sai para fora, vem aqui, vamos conversar. Não quero você desse estado. Sai para fora. Tenha um movimento, uma ação diferente. Saia para fora. E aí, quando ele sai, Deus fala. Né? Tanto é que quando tem, né, fala do vento, ele acha que Deus está no vento, que está no terremoto, porque ele fala, vou ser punido de alguma forma, porque, olha só, não vale nada. Né? Então, deve ter passado 1000 pensamentos ali, que é o que a gente está falando, dos pensamentos e das palavras. Sim. E aí, ele recebe a cura quando ele sai para fora. Deus fala assim, meu filho, continua o que você tem que fazer, não é só você não, tem muito mais gente lá que não se dobrou. Você colocou uma coisa na cabeça e não é verdade. Né? Na minha versão do que Deus disse. Essa tradução livre da história. Mas é exatamente isso que a gente consegue juntar aqui, que foi o que o Leandro falou. Elias experimentou essa proximidade com Deus, assim, extrema. Ele orou e Deus mandou uma resposta com fogo. Ele podia ter feito a mesma coisa com Jezabel. Sim. Senhora, ela quer me matar, manda fogo. Resolve isso. Mas é o que a doutora falou, gerou nele um sentimento, uma dúvida, uma angústia de alguém que tinha essa certeza do amor de Deus. E aí essa série de sentimentos e que vai desenrolando na história aí, e que é muito comum na nossa vida também, na nossa vida. Por isso que tem dias que nós estamos super bem, tem dia que a gente precisa realmente repensar as coisas, porque faz parte de toda essa movimentação, como os convidados colocaram aqui. Eu preciso encerrar esse bloco aqui. O pastor Leandro foi muito feliz no comentário, o tempo não ajuda. A gente queria falar de tanta coisa, queria falar do poder da oração, mas não dá, não vai dar tempo. Talvez em um outro programa. No próximo bloco, os meus convidados vão fazer considerações finais e oferecer para você que nos assiste uma aplicação. Poxa, e agora, o que eu preciso fazer assim, de prático? O que isso precisa transformar a minha vida? A maneira de enxergar as coisas? O que isso tem que transformar, de fato, o meu pensamento? Tá bom? Fica ligadinho que nós vamos fazer no próximo bloco. Antes do intervalo, tome nota do telefone da Agrade. Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. Quer estudar teologia, quer estudar as Escrituras Sagradas, quer lapidar esse dom, esse talento que Deus colocou na sua vida? Procure pela Grade. Código 11 3115-0819. 3115-0819 é o telefone da Grade. Esse telefone também é o WhatsApp, você pode mandar mensagem, tá bom? Então amanhã, em horário comercial, você procura lá pela Secretaria-Geral da Grade, tira suas dúvidas, faça ali as perguntas e eu tenho certeza que você vai conseguir se encaixar em algum formato ou modelo oferecido pela Grade, tá bom? Vou deixar aqui com vocês também as informações da HIT, site, redes sociais, curte a emissora, a programação, os programas, os assuntos que nós abordamos aqui. Chega lá que tem muito conteúdo para você. Tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa. Hoje tentando entender o poder, né? Se é que existe esse poder das palavras e do pensamento. Recebendo aqui no nosso estúdio o reverendo Leandro Santos e também a psicóloga clínica, neurocientista, doutora Cibele Arsênio. Eu já vou devolver a palavra aos meus convidados, considerações finais e uma aplicação para você dessa temática tão interessante, tão importante e que eu espero de verdade que você em casa se interesse pelo assunto, pesquise, leia, se aprofunde no tema, porque nosso tempo aqui é muito curto, não dá para ir tão longe assim, tá bom? Mas a ideia é te incentivar, te provocar a isso, tá certo? Bom, deixa eu falar agora, e esse aqui é o primeiro programa do mês de maio, e nós vamos informar então agora e mostrar aí a foto de quem levou o nosso brinde aí referente ao mês de abril. Primeiro, antes de mostrar a foto, põe na tela aí, por favor, o nosso brinde para o pessoal de casa ver. Tá aí, ó. Essa caneca maravilhosa, nós vamos mandar aí na sua casa, tá bom? Então, as pessoas que mandaram a foto, elas concorreram durante todo o mês de abril e agora nós vamos mostrar a foto aí da nossa telespectadora que ganhou e vai levar essa caneca belíssima para casa, tá bom? Pode pôr na tela aí a foto da Vitória Prado da Silveira, ela que é lá de Ananindeua, no Pará,
e a Vitória é que leva a nossa caneca. Obrigado, viu, Vitória, pelo carinho, pela audiência. Só mostra aí o tamanho e a abrangência do Vejam Só em território nacional. E a Vitória fez, como eu falo aqui, indico para você, ó, fez uma selfie assistindo o programa e mandou, tá bom? Obrigado, Vitória, pelo carinho, pela audiência. Nossa produção vai entrar em contato com você, tá bom? Para pegar direitinho as informações e te mandar o presente. E aí, quando chegar, você faz um vídeo ou faz uma foto que recebeu e manda para a gente de novo, que nós vamos mostrar aqui para os nossos telespectadores que a gente manda mesmo o presente, tá certo? Agora que nós começamos o mês de maio, continue mandando a sua foto. Nós vamos escolher aqui um outro brinde para mandar para você também, tá bom? Pode ser pelo Facebook ou pelo Instagram. É só você localizar lá pro programa Vejam Só. É muito simples. Todas as redes sociais, programa Vejam Só, você nos localiza. E lá nas mensagens você manda a sua foto, tá bom? Junto com a foto, nome completo, cidade e estado também, que nós vamos te mostrar aqui no programa, tá bom? Obrigado de novo, Vitória, pelo carinho. Parabéns, vai receber essa belíssima caneca do Vejam Só aí na sua casa, tá bom? Meus irmãos, 3 minutinhos para cada um para a gente poder encerrar o programa. Nesse bloco eu vou começar com o reverendo Leandro, tá bom, doutora Cibele? Reverendo, 3 minutinhos então para essas considerações finais, mas principalmente eu acho que o tema é muito prático e importante, uma aplicação para o nosso telespectador, por favor. Falarei sobre a questão, para resumir, a questão da palavra positiva, depois a questão psicológica e finalizar com a teologia. Não acredite que a palavra tem poder místico, porque está escrito em Provérbios 18 que a palavra tem poder da vida e da morte. O capítulo 18 de Provérbios está falando de contendas, de confusão, de divisão, de machucar uns aos outros. Então, é nesse sentido que ele está falando de poder, não é no sentido místico, porque os cristãos não têm esse poder místico de trazer as coisas à realidade, né? Não aconteceu nem com os apóstolos e muito menos nos dias de hoje, né? Se a palavra tivesse esse poder todo, a igreja teria sofrido de forma diferente a pandemia, né? E a pandemia é uma prova de que a palavra do crente não tem um poder místico, né? Agora, do ponto de vista psicológico, o que eu poderia dizer como o foco foi voltado mais para essa questão da autoimagem, da autoestima ou dos problemas emocionais. Se você tem algum problema emocional, se for só o desânimo, às vezes está triste, você busca a ajuda do seu pastor, leia mais a Bíblia, ore mais. Agora, se você está sofrendo algum tipo de transtorno ou de tristeza que está atrapalhando o seu convívio social, no seu trabalho, na igreja, na família, busque a ajuda de uma equipe, do seu pastor, com aconselhamento bíblico. Pode buscar, sim, a ajuda de um profissional, de um psicólogo, porque às vezes é necessária até uma intervenção mais séria, às vezes até de remédio. E tem pastores por aí que proíbem os crentes de procurar ajuda médica de um profissional e às vezes a pessoa comete até suicídio porque não buscou uma ajuda de um profissional, porque é um caso agudo de transtornos mais sérios. Então, nós não podemos ser levianos e infantis de dizer o cristão não pode usar a psicologia. Agora, a cura da alma humana é conforme você for ter cada vez mais certeza do amor de Deus. Isso é progressivo. Quanto mais você ora, mais intimidade com Deus, mais você lê a Bíblia, mais Deus vai te fortalecendo. Então, essa cura, ou ela pode vir de forma definitiva, e aí seria um milagre, você orar e Deus curar a sua alma de forma definitiva, isso não é comum. Ou então, conforme você for sendo cheio do Espírito Santo, você vai sendo curado aos poucos, ou pelo menos fortalecido a ponto de não estar sentindo aquela dor enquanto você estiver cheio do Espírito Santo. Ou, que é a visão que o Novo Testamento aponta, de você ter maturidade de saber que isso faz parte das fragilidades humanas e lidar com isso, até que Jesus volte. Então, ter essa maturidade de, olha, se eu não for totalmente curado agora, seja por psicologia ou aconselhamento pastoral, Jesus já prometeu que quando ele voltar, não haverá mais dor. E que essa esperança do porvir me dê forças para continuar vivendo a minha vida e lutando. Muito bom. Obrigado, reverendo Leandro, pelo carinho, pela atenção com o programa. Leve nosso abraço lá a toda a comunidade de Diadema também. Obrigado. Muito obrigado. Os contatos que o irmão deixou à sua disposição estão fixados lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Até a próxima, meu irmão. Obrigado. Muito obrigado pelo carinho. Realmente que você que nos acompanha e nos assistiu aí, receba essas palavras aí com atenção, tá bom? Doutora Cibele, o mesmo, 3 minutinhos para a irmã, considerações finais, mas principalmente uma aplicação para quem nos assiste. Ok. Então, vamos falar primeiro dos pensamentos, né? Então, eu vou passar alguma técnica psicológica para você fazer. Primeiro, eu quero dizer assim, se você está com pensamentos de tirar a sua vida porque você não aguenta, na verdade,
você não quer tirar a sua vida, né? Você quer acabar com essa dor, e essa dor é uma dor principalmente dos pensamentos, daquilo que passa sobre a sua cabeça. Então, se você está nesse ponto, procure sim uma ajuda psicológica, uma ajuda médica, com psiquiatra, porque você pode sair disso. Se você tem uma religião, se você acredita em Deus, não existe coisa melhor do que Deus, né? Associada a todas as outras coisas. E uma técnica muito importante, né? Não nesse caso que está mais grave, mas com pensamentos que têm surgido na sua mente, e às vezes pensamentos intrusivos, repetitivos, fazer uma escrita terapêutica, né? Confronta esse pensamento, escreve lá, estou pensando, eu sou feia, por exemplo, escreve eu sou feia e questiona, eu sou feia por quê? Né? Eu sou feia mesmo? Né? Não, eu não sou feia, né? E eu sou bonita, né? Quem achar eu feia é problema dele, né? Eu me acho bonita e ponto. E você começa a escrever. Isso se chama escrita terapêutica, é científico e ajuda nessas questões dos pensamentos. Outra técnica com os pensamentos é você tirar o foco, né? Que o pastor Leandro usou até a passagem lá de Filipenses, que fala assim, pensai aquilo que tem virtude, aquilo que tem poder, né? Se há alguma virtude, algum poder, pensai nessas coisas. Então, você pode substituir esse pensamento. Então, vem os pensamentos repetitivos, né? Pensamentos intrusivos na sua mente. Pensa em outra coisa, tira o foco disso se você não consegue se livrar. Não fica pensando assim, não posso pensar, não posso pensar. Porque é aquela história, né? Se eu falar, não pensa no elefante, a primeira coisa que vai aparecer na sua mente é um elefante. Então, não vai por esse lado, porque você vai só reforçar os pensamentos. Então, tira o foco. E com relação à palavra, tome cuidado com o que você fala. E as coisas que você ouve, não deixa vir para o seu coração. O pastor usou muito essa expressão do coração, né? Aquilo que você pensa no coração, porque está envolvido quando fala de coração, na própria palavra está falando de sentimento. Então, se você deixa isso ir e ter um sentimento, vai te prejudicar bastante, tá bom? Boa. Muito obrigado, doutora Cibele, pelo carinho, pela atenção. Espero que tenha curtido a experiência. Curti! Muito bacana. Espero te encontrar aqui outras vezes também. Leve o nosso abraço também ao pessoal Itaquera, não é isso? Isso, Metodista Wesleyana. Metodista Wesleyana, lá em Itaquera também. Leve o nosso abraço carinhoso aos irmãos e os contatos da doutora Cibele também à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Põe na tela o resultado da nossa enquete para a gente poder encerrar o programa de hoje. E a gente perguntou se as palavras têm esse poder de afetar emoções e comportamentos. 83% respondeu que sim, elas têm esse poder. E aí, tanto positivo quanto negativamente. 2% falaram que não tem nenhum tipo de poder. E 15% colocaram essa alternativa de que depende da pessoa que ouve, né? Então, tem pessoa que pode sofrer com isso, tem outros que não. E a gente até abordou em algum aspecto aqui durante o programa. Quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou, que deu o carinho da sua contribuição. A construção do Vejam Só passa muito pela sua ajuda também, tá certo? Encerramos a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. sempre preparado com muita dedicação e carinho, e a nossa oração é que o programa seja bênção, que edifique a sua vida. Um forte abraço e até lá!